Olá, seres biomagnéticos, sejam bem-vindos a este vídeo. Eu sou o Fábio. Hoje nós vamos falar sobre vitiligo. Dentro deste trabalho que a gente vem fazendo, de falar das doenças relacionadas com o ponto pineal no biomagnetismo e seus respectivos pares. Então, se você gosta do conteúdo, dá like no vídeo, se inscreva no nosso canal, para que você possa sempre receber as informações do biomagnetismo e deste trabalho que a gente vem fazendo. Antes da gente começar a falar do vitiligo propriamente dito, é importante a gente saber as causas, a origem do vitiligo. Então, o vitiligo hoje é considerado uma doença autoimune. O que isso quer dizer? Que o próprio corpo acaba atacando as células, neste caso os melanócitos, inativando ou destruindo, que são as células que produzem a melanina que dá a coloração da pele. A gente também não pode esquecer do fator emocional muito presente nessa doença. E a questão hereditária, que é uma pequena porcentagem. Cerca de 20% das pessoas que apresentam vitiligo têm história familiar de vitiligo. Então, é considerado a questão hereditária, genética, algo muito baixo em relação à doença. O que é o vitiligo? O vitiligo é o surgimento de manchas brancas na pele. Essas manchas brancas são bem delimitadas, são de tamanho progressivo, ou seja, vão aumentando com o tempo. Elas iniciam próximos aos orifícios, seja boca, nariz, olhos. Também aparece na mão, nos pés, no cotovelo, no tornozelo. O vitiligo é importante a gente entender que o vitiligo ele não é contagioso e não faz mal à saúde, porque tem gente ainda hoje que tem medo de chegar próximo a quem tem vitiligo, pensando que vai se contaminar, vai se contagiar com o vitiligo e vai começar a ter vitiligo. Isso não tem nada a ver. As manchas, claro que elas alteram a qualidade de vida do paciente. Por quê? Porque ele tem que começar a cuidar em relação ao sol, tem que começar a utilizar filtro solar, bloqueador solar, com proteção PPD, ou seja, normalmente o bloqueador solar que se vende na farmácia é FPS, que é contra a queimadura do sol. Mas quando está escrito PPD também, quer dizer que este filtro solar protege realmente contra os raios que geram câncer de pele. Então, quando você for comprar um filtro solar, um bloqueador solar, busque o bloqueador que esteja escrito PPD, porque se não estiver escrito, o fabricante não é obrigado a produzir este fator de proteção. A epidemiologia e os sintomas, né? Então é importante a gente entender que o vitiligo ele está presente em todas as idades, normalmente se manifesta dos 10 aos 30 anos, mas não tem algo específico determinando a idade que vai se apresentar o vitiligo. 1% da população mundial, mais ou menos, tem vitiligo e hoje, mais ou menos, são 98 milhões de pessoas que podem ter vitiligo, então é uma doença que tem muita gente. Quando a gente fala 1%, a gente pensa que é pouca gente, né? Mas hoje são mais ou menos 98 milhões. Quais são os sintomas? Os sintomas do vitiligo é a própria mancha que aparece na pele. É lógico que nem toda mancha branca é vitiligo. Por isso que, caso você tenha, é importante ter um acompanhamento, visitar o dermatologista para descartar vitiligo, porque quanto antes começar o tratamento tradicional com vitiligo, melhor o resultado em parar a progressão da doença ou até ter uma remissão da doença. Então, o vitiligo é apresentado com a mancha branca, podendo ou não ter coceira, inflamação, normalmente não tem. Essas manchas brancas podem apresentar também uma perda da coloração dos pelos no local dessas manchas. Isso a gente vê, por exemplo, na cabeça, em sobrancelha, nos pelos dos braços. Aqui a gente tem uma imagem que mostra a perda da coloração do pelo no local da mancha. Então, o que se apresenta no vitiligo são as manchas brancas acrômicas, que é uma manifestação da doença. A fisiopatologia. Quando a gente fala de fisiopatologia, a gente está falando da fisiologia junto com a doença. Hoje não tem algo 100%
específico da manifestação do vitiligo. Porém, existem algumas hipóteses que se somam entre elas. Então, é a presença de anticorpos, isso seria um dos motivos, causas para o surgimento do vitiligo. A outra questão são o surgimento, a ação de células T, que são células de defesa, a autodestruição dos melanócitos e o bloqueio da tirosinase, que é a enzima que transforma a tirosina, faz a conversão da tirosina em melanina. Nós vamos falar nessa parte sobre as causas sistêmicas do vitiligo. Nós vimos as causas tradicionais, que é a presença de anticorpos, as células de defesa, o bloqueio do melanócito, o bloqueio também da tirosinase. Agora nós vamos abrir um pouco esse leque e ver outras questões que estão ligadas ao surgimento do vitiligo. Quando a gente fala dessas questões sistêmicas, a gente não pode deixar de lado a questão emocional. O vitiligo, ele está intimamente ligado a traumas emocionais desta primeira infância, a traumas ligados à figura paterna, a pessoas que foram excluídas desta família e que se tornam incluídas através do vitiligo. Então, quando a gente olha o vitiligo, nós temos que olhar os traumas emocionais. Quando a gente fala de vitiligo, a pessoa que a gente lembra é o Michael Jackson. E olha o histórico familiar dele, olha a questão emocional envolvida no Michael. Então, dentro do vitiligo, o fator emocional está intimamente ligado ao surgimento, ao start da doença. Então, você que tem vitiligo, ou você que está no início dessa descoberta, é importante você fazer um tratamento emocional. Nós aqui estamos falando da questão do biomagnetismo, mas eu te aconselho fazer uma liberação emocional magnética para começar a tratar esses conflitos de todos estes fatores que eu comentei que estão envolvidos com o vitiligo. Na questão física, nós não podemos deixar de falar da pineal. Lembrando que os fatores emocionais também geram uma disfunção de pineal, além de micro-organismos próximos à glândula. Então, se você quiser saber mais sobre a disfunção de pineal, eu fiz um vídeo, ele está aqui no canal, falando sobre a disfunção da pineal. Então, no final deste vídeo, vai aparecer o vídeo da pineal e vale a pena você assistir para você entender essa disfunção da pineal, que está intimamente ligada com o vitiligo. Por quê? Porque a pineal ela é responsável pela coloração também da pele, não só isso. Vai lá no vídeo que você vai saber. Então, mas na questão da coloração da pele, o vitiligo ele produz um hormônio, que é o melanotrófico. Este hormônio ele vai incentivar a produção da melanina pelo melanócito. Quando existe uma disfunção da pineal, acaba não sendo produzido esse hormônio e não tendo essa estimulação do melanócito para a produção da melanina. Uma outra questão, junto com o vitiligo, dentro da parte física, então a gente viu a disfunção de pineal, e uma outra questão é a disfunção do fígado, seja por intoxicação alimentar, intoxicação medicamentosa, intoxicação por metais tóxicos, intoxicação por parasitas. Então, quando a gente fala em intoxicação alimentar, todos aqueles alimentos industrializados, aqueles alimentos que não são compatíveis com a sua genética. Então, todos estes alimentos hiperácidos geram uma intoxicação hepática. E isso faz o quê? Inibe a tirosinase, que é a enzima que transforma a tirosina em melanina. Quando eu falei de tireoide, eu falei muito sobre a tirosina. Por quê? Porque a tirosina também atua na tireoide. Então, pessoas que têm uma alteração de tireoide também podem desenvolver o vitiligo. Isso daí não é 100%, gente. Então, existe uma probabilidade pouca, mas existe uma relação de alterações de tireoide com o surgimento do vitiligo.
Mas voltando ao tema fígado. Então, no fígado, existe a ação da tirosinase, que é a enzima que transforma a tirosina em melanina. E permite isso, inclusive, a nível epidérmico, né? A nível basal, a nível da pele. Quando existe uma intoxicação deste fígado ele não atua de forma correta e acaba intoxicando os vasos linfáticos, extravasa essa intoxicação aos vasos linfáticos e isso se deposita na pele, também inibindo a ação da melanina, do melanócito na pele. Então, essa intoxicação se dá através da alimentação, de remédios, de metais e também por parasitas. E aí nós temos os principais deles, como a tênia, a facíola hepática, o ancilostoma e vermes longos. Então é importante fazer uma desparasitação. E isso daí você deve fazer a cada 6 meses, 1 ano, em orientação com o seu médico, com o profissional responsável. E os metais tóxicos que estão presentes em quê? Em produtos de beleza, em produtos de limpeza, em produtos pessoais. Então, você deve sempre observar isso. O rótulo dos produtos que você está consumindo. Porque existe a intoxicação por via externa, como os produtos de beleza, e existe a contaminação por via interna, através do consumo de alimentos industrializados que têm acidificantes, tem edulcorantes, tem produtos para aumentar o prazo de validade. Tudo isso gera uma alteração interna, gera uma alteração hepática. Então, em relação ao vitiligo, dentro do nosso corpo, nós temos que observar principalmente pineal e fígado. E aí a gente passa para o tratamento. Então, o tratamento tradicional do vitiligo hoje se dá através do uso de corticóides, de imunomoduladores, de utilização de laser, de raios ultravioleta. Bem, esse é o tratamento tradicional. Existe também o tratamento integrativo, que é com a utilização de vitamina D em altas doses, dentro da indicação do teu profissional, né, do profissional da saúde, a utilização de colágeno, de ácido fólico. Então, existe hoje uma suplementação para ajudar ou a estagnar a doença ou ter uma remissão da doença. Agora, seguindo com este tratamento integrativo, nós temos o tratamento com a liberação emocional magnética, que é obrigatório no vitiligo. Inclusive, o próprio Dr. Góes, quando ele fala sobre o vitiligo, ele fala que a causa primária do vitiligo está na disfunção, que eu já vou falar aqui, junto, paralelo, 50%, com a questão emocional. Então, é importante se fazer liberação emocional, tratar todos esses traumas emocionais em pacientes que apresentam vitiligo. E na questão do biomagnetismo, nós temos o par pineal-fígado. Negativo no pineal, positivo no fígado. Justamente faz, e eu acho isso impressionante no biomagnetismo, no próprio Dr. Góes, como que se casa a questão da terapia biomagnética com a questão real da doença. Porque na questão real da doença existe uma alteração, uma disfunção da glândula pineal, e existe uma intoxicação hepática. E acaba surgindo, o Dr. Góes, lá atrás, descobre este par e acaba casando a questão que faz ressonância da pineal com o fígado. Então, o tratamento para o vitiligo é pineal-fígado. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Isso daqui é uma ideia geral sobre a doença também, porque eu não posso entrar em temas específicos, né? Mas é importante o terapeuta entender de forma geral as doenças, para que ele possa se tornar cada vez melhor, para que ele possa explicar melhor para o teu cliente. E assim buscar sempre se desenvolver, não ficar estagnado. Este é o nosso objetivo, de tornar você melhor enquanto terapeuta, de tornar você melhor enquanto curioso da técnica, enquanto curioso da doença.
e saber que existe esperança, existe remissão, existe estagnação da doença. Não quer dizer que você vá sofrer 100% as dores emocionais que estão ligadas à questão da autoestima. É lógico que existe o tratamento físico, existe o tratamento integrativo. Se somos dois, isso só tem um resultado benéfico para o nosso cliente, para a pessoa que está sofrendo com esse problema. Então, se você gostou do vídeo, mais uma vez eu te convido a curtir o vídeo, inscrever no nosso canal e compartilhar para que outras pessoas também possam saber. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!